Olha, se você com paixão e muito interesse é difícil, sem paixão não dá. Começando agora, mais um Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E eu já vou trazer aqui meu parceiro, meu parceiraço de bancada. Vem pro Show, Cid Alvarez! Olha o homem aí! Tintim, grande Cid! Obrigado, aqui estamos de novo. Hoje vai ser especial. Hoje vamos mergulhar no mundo do vinho até a alma, no mundo do empreendedorismo e do mundo do vinho. Ciro Lilla, um grande, um dos maiores empresários, talvez o maior da área de vinhos no Brasil, e o nosso queridíssimo Luiz Gastão Bolognese. Hoje vai ter muito assunto. Vem pro Show, Gastão! Olha o homem aí! Saúde! Tintim! Hoje é o dia do vinho! Que maravilha, grande Gastão! Quero agradecer ao nosso grande patrocinador que tanto tem nos apoiado aí. Mistral é o nosso grande patrocinador, tem nos acompanhado aqui de perto. Um grande abraço aí para Claudinha, para o Mainardi. E hoje a gente vai ter um dos integrantes, é o chefão lá da Mistral, vai estar aqui com a gente. Vem pro Show, grande Ciro! Olha o homem aí, Tintim! Grande Ciro! É só para agradecer o convite, é um prazer, uma honra estar aqui para falar de vinho, do vinho em si e do negócio do vinho. Maravilha, maravilha! Gastão, faça as honras da casa aí, dá as boas-vindas para o nosso amigo Ciro. Queria realmente agradecer o Ciro, né? Já era um sonho nosso fazer essa conversa com ele, pela amizade e principalmente pelo trabalho que ele fez. Para mim, a grande paixão. Desde que eu sou garoto, eu sou cliente da Mistral. Tenho certeza que vai ser uma delícia. Obrigado, Cid. Obrigado, Flávio. E muito obrigado, Ciro, pelo teu tempo, mais uma vez. Eu vou passar a palavra para o Cid já fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, Ciro Lilla. Ciro, vamos falar desse seu início profissional. Em que momento o vinho passou a fazer parte da sua vida? Qual foi esse flash, essa ideia genial que fez você olhar com atenção e investir no caminho do vinho no Brasil, né? E na sua carreira de empresário? Meu início, eu sou engenheiro mecânico da Porli. Quando, no churrasco de 50 anos de existência da Lilla, meu tio me explicou como funcionava um torrador de café. Aí, naquela época, a empresa estava numa crise séria. Eu fui para casa, deitei na cama e bolei, eu tive uma inspiração, bolei uma máquina nova, que acabou sendo um grande sucesso. Eu troquei a patente da máquina por uma parte e me tornei sócio do meu pai e dos meus tios. Tudo foi muito bem, a empresa tem hoje 103 anos. Naquela época, quando nós começamos a exportar máquinas para os Estados Unidos, em 78. Naquela época, então, eu tinha 30 anos. E isso tem uma influência grande no meu futuro de vinho, porque aqui não tinha nada, né? Não tinha disponibilidade de muitas variedades de vinho. Não tinha nada, era muito cru o mundo do vinho. Eu convivi com o mundo do vinho nos Estados Unidos um tempo, tinha aqueles wine bars com degustações, enfim, era um outro mundo. Mas eu me interessei, no caso do vinho, eu tomava vinho como todo mundo, quando jovem, tomava qualquer vinho, não prestava muita atenção nisso, e para mim houve 2 pontos de virada. Um foi quando eu, num sábado, recém-casado, eu fui na Livraria Cultura do Conjunto Nacional e comprei o La Rousse de Vin, um livro em forma de enciclopédia, por ordem alfabética, e comecei a ler o livro às 2 da tarde, às 7 da noite eu era fanático por vinho. Eu me encontrei totalmente naquilo, na história, no turismo, na variedade do vinho, nas pessoas. Então foi uma paixão. Fiquei tão apaixonado que resolvi abrir uns vinhos que eu tinha guardado, que eu tinha ganho no meu casamento, 2 anos antes. Era um vinho Marquês de Riscal, reserva 1970. Fui tomar o vinho, era tão melhor do que tudo que eu tinha tomado, que não era nada especial, que eu vi que não precisava ter um paladar especial para você perceber a qualidade do vinho. Então eu me senti encorajado a mergulhar nesse mundo. Então aí, enquanto eu continuava na fábrica, eu comecei mergulhei, aliás, uma característica minha, quando eu me interesso por um assunto, é mergulhar a fundo. E aí eu comecei a estudar, me associei, na época era a Sociedade dos Amigos do Vinho. Lá eu organizei degustações, depois comecei a participar da revista Gula. Eu era um enófilo muito interessado. Até que, em 91, eu comprei a Mistral, essa já é uma outra história.
Aí começou assim. Que maravilha. Sensacional. 91, portanto, há 30 anos atrás, né? Você foi um dos precursores e certamente um dos principais responsáveis pela construção do mercado de vinhos, né? Você é um dos fundadores da ABS, inclusive, não é isso? Então, em 89, o Dânio Braga, famoso no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas particularmente no Rio de Janeiro, que tinha fundado a ABS no Rio, me convidou para fundar a ABS em São Paulo. Então eu convidei uns amigos, que hoje todos eles continuam na ABS, e nós fundamos, eu sou sócio número 1, o primeiro presidente, e me orgulho muito disso. 2 anos depois, eu já tinha encerrado o meu mandato, um amigo meu, também muito interessado em vinho, Antônio Lapa Silveira, que era da área de informática, o Lapa, né? Ele tinha negócios com a Norton Publicidade, que era a dona da Mistral, e me convidou para comprar. O fato é que o Geraldo Alonso, pai, que era um grande publicitário, comprou a Mistral e mais uns 4 restaurantes, mas depois dessa compra ele morreu dali a 4 anos, repentinamente. E os filhos não tinham interesse no vinho. Olha, se você com paixão e muito interesse é difícil, sem paixão não dá. Então eles resolveram vender ou fechar. Então quando eu comprei, eu e o Lapa compramos, não tinha mais vinho nenhum. Compramos um nome. A Mistral tinha uma reputação muito boa. Então compramos um nome e a reputação. Dali um ano, quando o Lapa me convidou para comprar a Mistral com ele me falou, vamos comprar a Mistral? Eu falei, o Lapa, eu já trabalho que nem um louco na fábrica. Se eu comprar, não tenho a menor condição de comprar uma importadora. Ele falou, não, mas a gente faz uma coisa assim, com muito prazer e pouco trabalho. Eu falei, tá bom, então vamos, né? Um ano depois o Lapa quis sair, porque realmente é muito trabalho, investimento, risco. Então ele resolveu sair e eu acabei ficando sozinho. E esse foi o início da Mistral. Ciro, você criou a 20, né? A Mistral está consolidada, você criou a 20, com produtores incríveis. Então conta um pouquinho pra gente, Ciro, da Mistral versus 20 e por que a 20 nasceu. Para chegar na 20 precisa passar um pouco pela história da Mistral. Quando eu comprei a Mistral, realmente a ideia era que fosse um hobby. Mas isso em poucas semanas se mostrou irrealizável. Impossível. Você tem que começar que o produtor não fica com você se você vende muito pouco, né? Então o meu objetivo na Mistral foi e continua sendo, eu quero ser a melhor importadora de vinhos do país. Não me importa se é tão grande quanto possível, mas possível desde que continue sendo o melhor. Melhor no conceito daquilo que eu acredito, falar a verdade, respeitar o consumidor, respeitar o produto, que é o vinho, que eu tenho uma grande paixão. Então, uma das obrigações que eu sentia é que, obviamente, eu tinha que pagar em dia o produtor. Até porque o produtor, normalmente, os que nós trabalhamos, são negócios familiares, o negócio é pequeno. Eu fiquei chocado de ver a desproporção enorme que tem entre o prestígio do produtor e o tamanho do negócio dele. Então, todo mundo conhece aquele produtor no mundo inteiro, respeitado, tal, e você vai ver o negócio dele é muito pequeno. Então, uma coisa que sempre foi assim, a Mistral paga rigorosamente em dia o produtor. E não interessa se teve desvalorização, se teve mudança de governo, esse é problema nosso, não é problema do produtor. Então, esse hábito de falar a verdade, de pagar em dia, de respeitar o vinho, o produtor percebeu, os produtores perceberam, nenhum fala com o outro, que é um mundo pequeno do vinho, né? Rapidamente eu ganhei, a Mistral ganhou, eu ganhei um prestígio muito grande com os produtores. Depois tem outra coisa que me ajudou muito no início, eu não sei porquê, eu sou uma pessoa extremamente confiável, quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe disso. Mas por algum motivo, que eu não sei qual é, eu passo isso para as pessoas. Então eu tinha pouco a oferecer na hora que eu ia procurar um produtor no início. Então basicamente na conversa eles acabavam confiando. Com isso nós fomos aumentando o portfólio cada vez mais. Uma parte porque eu tenho um pouco o espírito do colecionador. Segunda parte eu não consigo dizer não para um bom produtor. Terceira parte eu mesmo tenho vontade de ter o vinho, de beber o vinho, então eu acabo pegando. E em casa que os produtores gostaram de trabalhar comigo, me procuravam, então o portfólio da Mistral estava ficando gigantesco. Então eu costumava dizer que a gente tinha, por exemplo, 10 ou 12 produtores de Barolo. É muita coisa numa importadora. Então eu costumava dizer que a Mistral estava sendo atrasada porque estava carregando um saco pesado, mas é um saco pesado cheio de pepitas de ouro, que eram os produtores, não tinha como dizer não. Então foi uma consequência natural abrir a 20 para continuar com os produtores que não cabiam mais na Mistral. Perfeito. Além disso, tem uma ciumeira entre os produtores muito grande. Então eu diria que uma grande parte do meu trabalho é a diplomacia. Também outra coisa que os produtores gostavam é que logo no início
início da Mistral, meu filho mais velho, Otávio, na época tinha menos de 18 anos, começou a viajar comigo. Ele, Otávio, fala diversas línguas muito bem. Eu me faço entender. Me fazendo entender, tá bom. Então criou esse lado familiar. O Otávio acabou ficando amigo dos filhos dos produtores, depois todas as famílias dos produtores, a minha família inteira, a minha mulher é muito querida pelos produtores, a Carmen, criou esse laço. Então tinha muito produtor. Então foi um passo natural criar a 20 para trabalhar com esses produtores. Ciro, é o seguinte, vamos falar aqui um pouquinho da evolução, tá? Queria uma percepção tua com relação ao desenvolvimento do mercado como um todo. E aí eu quero falar mais especificamente, que é o nosso negócio aqui, sobre o mercado consumidor de vinhos no Brasil. Podemos pensar aí, talvez, nos últimos 30 anos, qual que foi a evolução que você viu no mundo do vinho, e queria que você comentasse isso também com o lado do business. Olha, do lado do consumidor, não tinha nada no Brasil. Não tinha revista de vinho, não tinha literatura, os restaurantes usavam um copinho horrível, ninguém tinha armazenagem com temperatura controlada, nem nas importadoras e muito menos nos restaurantes. O vinho ficava em cima da geladeira. Eu sempre conto uma história, que me perdoem aqueles que já ouviram, mas é que ela define, além de ser engraçada, é verdadeira e define bem como evoluiu o mundo do vinho. Em 89, foi fundada a ABS. Um pouco antes de fundar a ABS, 2 meses antes, eu fui num restaurante chamado Tasting, especializado em vinhos, na cidade de Jardim, com um casal de amigos. Aí cheguei lá, a carta de vinho era muito boa, tal vinho, tal uva, tudo certinho. Tinha um errinho, um vinho que não era aquela uva. Então eu falei, pô, um errinho só não custa avisar para eles corrigirem. Então eu chamei o maître, aí o maître chegou, como todo maître pomposo, né? E eu perguntei, vocês têm sommelier aqui? Ele falou, não senhor, mas se eu quiser eu peço pro chefe preparar. Meu amigo queria pedir um bem passado. Eu não conhecia. Você imagina, em 89, não tinha. O restaurante especializado em vinho não sabia o que significava a palavra sommelier. Achou que era um prato francês. Bom, os restaurantes compravam, não davam a menor importância para o nome do produtor. Era só preço e a denominação. Então era uma pobreza. O consumidor, quem entendia de vinho, não queria que os outros entendessem. No geral, as confrarias eram fechadas. Aquele tipo de comportamento que você imagina, um pouco snob, né? Eu entendo, não quero que ninguém entenda. E com a ABS, tudo isso mudou. A ABS começou a fazer degustação para todo mundo, aberta, desmistificando o vinho, formando sommeliers, mostrando, provando a diferença de qualidade do vinho na temperatura correta, no copo correto. Hoje você tem o vinho no Brasil, tem um tratamento VIP. Todo restaurante tem sommelier, ou tem uma brigada que entende um pouco, tem a temperatura correta, tem o copo correto. Para vocês terem uma ideia, em Paris, fui num restaurante 3 estrelas, e o copo era copo ISO. Você ia tomar um vinho, um grande vinho, um Bordeaux, um Borgonha, tudo no copinho ISO. O copinho ISO é um copo bem simplesinho. Nenhum restaurante que eu saiba usa mais no Brasil. Então, o consumidor não sabia nada, ele tinha medo do vinho. E nós trabalhamos muito para tirar esse medo. Eu diria que o consumidor hoje tem um nível muito bom também, na pandemia melhorou mais ainda. Um monte de palestras, cursos de vinho, degustações. Quando a Mistral organiza, a cada 2 anos, um evento muito grande que recebe 90, quase 100 produtores. Os produtores sempre dizem que o que mais os impressiona é o nível de conhecimento do consumidor brasileiro. Muito maior que o do europeu em geral. Beleza. O europeu normalmente conhece o vinho da sua região e olhe lá do seu país. E aqui tem uma cultura bastante disseminada nisso. Nos restaurantes, o tratamento é VIP. Mesmo agora os supermercados estão desenvolvendo lojas mais adequadas para o vinho. Então, eu diria que, do ponto de vista do consumo, está tudo preparado para um consumo decente. Mas tem 2 obstáculos. De longe, o pior, o mais grave, é a pesadíssima carga tributária. O segundo é a burocracia que envolve a importação de vinho. A carga tributária é punitiva, que atrapalha tudo. A única coisa que está muito errada no Brasil no vinho é a carga tributária. Se o governo diminuísse a taxação, eu tenho certeza que o consumo e a arrecadação iam crescer. A Mistral talvez seja a distribuidora, ou essa é a pergunta, com o maior catálogo de vinhos do Brasil. É isso mesmo? E alguém me diz que talvez seja uma das importadoras com um dos maiores catálogos de vinho do mundo. É por aí mesmo, Ciro? É verdade, é de longe o maior catálogo do Brasil e é considerado, já ouvi isso de um monte de produtores, o melhor catálogo de vinhos do mundo, num só importador. Pergunta sobre o seu livro, Introdução ao Mundo do Vinho. Queria que você falasse sobre ele rapidamente, enfim. Eu tinha um programa na Rádio Bandeirantes, O Minuto do Vinho. Depois eu tive uma série de programas na televisão e na rádio
na Rádio Cultura. Então, especialmente para os programas da Bandeirantes, eu escrevia o Minuto do Vinho. Como era um minuto, você não usa adjetivo, você corta tudo para caber um máximo de informação num minuto. Paralelamente a isso, todo mundo queria que eu escrevesse um livro. Eu não encontrava tempo para escrever um livro. Até que um dia eu falei, eu já tenho um livro. Se você dá um tapa nesses 250 programas de vinho que eu fiz, acrescentar alguma coisinha, dar uma mexida, você transforma num livro. Então, o livro tem uma linguagem muito direta. Muito. Ele não vai tornar ninguém um expert, mas quem lê o livro certamente vai entender tudo do mundo do vinho, no sentido, o que é uma região vinícola, por que o copo é importante, quais são os principais uvas. A pessoa vai enfrentar um papo com qualquer pessoa sobre vinho. Eu recebi muitos elogios. Esse livro é considerado, sem falsa modéstia, talvez o melhor livro para treinamento de introdução ao mundo do vinho. E o maior elogio que eu recebi foi de um amigo da Bandeirantes, o Dorim, e ele me disse que leu o livro e a primeira vez que ele foi no restaurante e abriu a carta de vinho, ele se sentiu como um cego que tinha começado a enxergar. Muito bom. Para mim foi comovente e até hoje eu encontro um monte de gente que hoje até entende muito de vinho. Eu comecei ouvindo no rádio o seu programa e aquilo foi me apaixonando. Acho que o livro e os programas tiveram para outras pessoas o efeito que o La Rue Devant teve para mim. Que beleza, que maravilha, Ciro. Bem, Ciro, nós vamos abordar um tema agora um tanto desagradável, mas que é uma realidade hoje em nosso mercado, né, atualmente, que é o contrabando de vinhos. Como é que você está vendo isso? O que vem sendo feito para coibir, né, essa concorrência desleal? Porque eu atuei muito tempo como executivo e tal, e a gente dizia, a concorrência normal não tem problema nenhum, ela só te estimula a ser melhor e tal. Agora, a concorrência desleal, aí é difícil de competir, né? Você quer falar de contrabando? Posso tomar um gole? Pode falar, toma um golinho, Pode falar à vontade. Fazer um brinde, que o tema é importante. O termo técnico é descaminho. Eu chamo de contrabando porque todo mundo sabe o que é. É uma coisa que, pela alta taxação e pelo excesso de burocracia, resultou no início do contrabando. E o contrabando está crescendo de uma maneira extraordinária. Então, eu acho que é importante quem está nos assistindo entender o seguinte. Eu não vou falar aqui dos aspectos éticos ou morais de você comprar um vinho contrabandeado e você indiretamente está auxiliando, sustentando o crime organizado, que tá bem metido nisso. Eu vou falar do aspecto do vinho. O vinho é um produto vivo, isso não é papo. O vinho é um produto vivo. Se você pegar uma garrafa de vinho num dia de sol, trancar seu carro, deixar a garrafa dentro, no fim do dia o vinho está cozido. Ele não vale 5% do que ele valia quando estava antes de sofrer o calor. Então, as pessoas que compram o vinho contrabandeado não vem em contêiner refrigerado, em viagem rápida. Ele vem de barquinho coberto de lona, atulhado no porta-mala de vans e peruas e carros de passeio. Vem de tudo que é jeito, fazendo caminhos para fugir da polícia. Além disso, quando a gente traz um contêiner de vinho de Santos, vem em contêiner refrigerado, isso tudo é controlado. Agora imagina, o contrabandista, que está aqui outro dia, tinha transportando sacos de cebola e embaixo vinho contrabandeado. Ele para para almoçar no posto, ele fica no sol. E não tem controle de temperatura nenhum. Então, obviamente, o vinho chega baleado. Então, eu costumo dizer que você pega um vinho que custa 200 no contrabando, 200 no importador, você paga 100 no contrabando e bebe um de 20. Pegou um vinho que valia 200, pagou 100 mas como é que você sabe que o vinho é contrabandeado? Pela diferença de preço, você já... Olha, infelizmente... Entendi. Tenho certeza que quase todo mundo que compra vinho contrabandeado sabe que é contrabandeado. Você, para saber, você olha primeiro o contrarótulo, embora já tenha contrabandeado com contrarótulo. O contrarótulo tem que ser em português, dizendo quem é um importador, etc. Preço é o segundo indicador. Não existe milagre no mundo do vinho. Se ele veio pelo importador, ele pagou um monte de imposto e os cuidados todos pela conservação. Então ele tem aquele preço. Muita gente fala, o importador explora. Eu pergunto, como é que você pode explorar num ramo que tem 500 importadores? É uma concorrência feroz. É uma concorrência brutal, não tem espaço para ganância. O importador, se ficar no fim do ano, conseguiu fazer 5%, 6%, está contentíssimo. Por isso, tudo no Brasil o imposto é alto
no caso do vinho é pior, da bebida alcoólica, porque ele é punitivo. Então, outro dia um amigo meu, muito amigo, falou assim, o Chateau Pape Clément 2009 é bom? Eu falei, é ótimo. Aí ele comprou, aí ele me ligou, eu tomei o vinho, é uma porcaria, não vale nada o vinho. Eu falei, onde você comprou? Eu comprei na internet. Mas de quem você comprou? Ah, não sei, eu comprei o mais barato que tem na internet. Eu falei, olha, provavelmente você está tomando nem é o Chateau Pape Clément, porque tem muita falsificação de vinho, cara. Muita. Na China, por exemplo, existe um mercado enorme para garrafa vazia de Chateau Petrus, Chateau Margaux, que vende e enche com qualquer vinho. Então existe o vinho falsificado, que é perigoso, inclusive com a saúde, e o vinho contrabandeado, ele é certo, lógico que você pode pegar, toda regra tem exceção. Um vinho que veio lá embaixo do caminhão, que pegou dias frios e tal, não aconteceu nada. Mas na regra, um vinho que vem da Argentina para cá, fugindo da polícia, chega aqui completamente baleado. Vamos encerrar com uma minha pergunta, que é aquela famosa que ia falar sobre o Catena, né? Então, Ciro, só para contar o contexto, né? A gente tem feito o iShow, um programa sobre vinhos, já passamos por diversos países. E aí surgiu a inspiração, né, de te convidar por tudo o que representa dentro da Mistral o Catena. E aí a gente foi estudar, conversei bastante com o Flávio, etc, né? E eu sei que você fez um discurso em Londres, numa determinada ocasião onde o Catena foi homenageado, que você falou que existe o mundo dividido em AC e DC, antes de Catena e depois de Catena. Então eu queria que você contasse um pouquinho do Catena como um todo. Eu tenho um monte de historinhas, as coisas foram acontecendo na minha vida de uma maneira interessante. A Mistral já tinha vinho do mundo inteiro e não tinha vinho argentino, isso em 93. Porque o vinho argentino era um tipo de vinho que só argentino gostava. Era um vinho oxidado. Por quê? Porque a Argentina produzia muito vinho, punha em tonéis, e engarrafando conforme ia vendendo. Quando tinha a crise e não conseguia vender, o vinho ia ficando oxidado. E de tanto tomar vinho oxidado, o argentino se habituou a aquele tipo de vinho. Então a Argentina consumia muito vinho internamente, exportava muito pouco e a qualidade não era boa. Tanto que eu não tinha nenhum vinho argentino. Na feira da Vinexpo de 93, eu fui no stand do Catena, um stand pequenininho, e estava ali a Helena Catena, a mulher do Nicolás. Então eu cheguei, eu já tinha lido alguma coisa sobre eles. Eu cheguei, eu peguei um copo, ela me serviu um vinho branco. Eu dei um gole, eu falei, tem tinto? Me serviu um gole do tinto. Eu falei, tem importador no Brasil? Não tem, então já tem. Foi assim. Toda essa história enorme do Catena na Mistral, tudo isso começou assim, 2 goles de vinho. Era tão melhor que tudo que a Argentina produzia, que não tive dúvida nenhuma. Num copo decidimos. Aí aconteceu um negócio interessante. No aniversário da revista Gula, foi aí que começou o sucesso do Catena no Brasil. No aniversário da revista Gula, foi no Santo Colombo, eu ofereci pro pessoal o Catena Chardonnay. Mas ele estava numa posição no bar que você não sabia, não via o vinho. Então a pessoa chegava e eu estava no bar observando, o garçom servia o vinho, o pessoal colocava, de onde é? Borgonha? Não. É da Califórnia? Não. É Argentina? Na Argentina não é. Todo mundo tem essa relação, inclusive o Saul Galvão, lembro muito bem. Na Argentina não é, isso aqui na Argentina. Então ele era muito melhor e começou pelo fato do vinho ser bom, continuou pelo fato do Nicolás ser uma pessoa carismática e inovadora. Então o Catena está sempre inovando, sempre produzindo coisas novas. Então eu diria que quando chegou ele ganhou o prêmio de personalidade do ano da revista Decanter, eu tive a honra de ser convidado para o jantar, e aí, de surpresa, tive que falar umas palavras. E eu falei uma coisa que eu já achava, que o vinho argentino se divia em before Catena e after Catena, AC e DC, que é antes de Cristo e depois de Cristo. E todo mundo ficou, aquilo deu a dimensão para quem estava no jantar, do tamanho do que eu estava falando do Catena. E é uma relação muito boa, ele, em cada momento da história, ele está inovando. Neste momento, tem uma série de experiências, neste momento, e em qualquer momento, tem uma série de experiências em curso, e o resultado é que em cada faixa de preço, os vinhos do Catena são excepcionais. Daí Perfeito. O sucesso daí no Brasil. Ô, Flávio, bota de novo a foto, é importante, a foto do Ciro com o Nicolás. Essa foto que está aqui, que essa foto está no Jockey Club de São Paulo, é absolutamente inesquecível. Isso foi no dia 22 de maio de 2017, quando o Ciro deu um jantar que eu não me lembro, em ocasião nenhuma no Brasil, com a vultuosidade e o tamanho desse evento para comemorar, Ciro, eu me lembro que foram os 25 anos de negócio com eles. Então, é inesquecível mesmo, e é para dizer que o vinho é uma viagem que eu também viajei
nas minhas fotos aqui hoje, que eu tive a honra de estar lá com o Ciro, com a família dele, com a família do Nicolás. E foi um evento extraordinário e muitas Double Magnums foram abertas e eu degustei o que a Argentina tem de melhor. Então, obrigado mais uma vez, Cid e Flávio, por essa oportunidade de ter viajado mais uma vez. Deixa eu contar uma coisinha rápida sobre esse jantar, no Catena. Outra coisa marcante. Naquela época daquele jantar, muitos sommeliers não estavam querendo servir catena, porque com o argumento que você põe catena na carta, só vende catena. É um argumento absurdo, né? Você tirar o vinho que vende mais. Mas aquilo estava virando realmente um problema. Aí eu tive uma ideia de um argumento, e naquele jantar, que tinha um monte de donos de restaurante, eu falei disso, que tem dos sommeliers que queriam um vinho diferente, senão vendia muito catena. Eu falei, você imagina você dono numa pizzaria, e o seu gerente resolve tirar a pizza de mussarela, que é para vender a descarola. O que você faz com um sommelier desse? Aí caiu a ficha do dono do restaurante, é verdade. Estou tirando a pizza de mussarela da pizzaria. O catena é um grande negócio para o restaurante, porque ele vende muito rápido, então você vende o vinho antes de pagar por ele. Muito bem, Ciro. Ô, Ciro, queria divulgar aqui, né, o site da Mistral, o site da 20 também, tá logo aqui embaixo, para quem quiser efetuar uma compra aí com a Mistral, tá aí, olha, à disposição. Quem quiser, tá aí na tela. Vinho é uma viagem, Ciro? Vinho é uma viagem que vai te acompanhar ao longo de toda a vida. Não conheço ninguém que tenha abandonado o vinho. Cada vez o interesse é maior, o vinho representa convívio social, você conhece pessoas maravilhosas, essa viagem pelo mundo do vinho, conhece lugares maravilhosos, bebe restaurantes maravilhosos, é realmente uma viagem. Eu costumo dizer que eu estou numa maravilhosa viagem pelo mundo do vinho. Eu desejo a todos uma muito longa e feliz viagem pelo maravilhoso mundo do vinho. Que alegria, gostei das palavras finais do Ciro, emocionam. Para mim, o vinho é mesmo uma viagem. Obrigado, Ciro, obrigado, Cid, obrigado, Flávio, obrigado a todos os telespectadores. Obrigado. Com certeza, grande Gastão. A palavra do Cid agora, manda aí, Cid. Eu não queria terminar esse programa nunca. Obrigado a todos, obrigado, Ciro, obrigado, Gastão. Flávio, obrigadíssimo por ter me convidado para participar dessa viagem aqui. Então, obrigado e até a próxima semana. Ciro, você é show, meu amigo. Muito obrigado, grande Ciro. E um brinde ao grande Ciro. Saúde! Valeu! Muito obrigado, gente, a todos. Obrigado, Ciro. Obrigadíssimo. Valeu, Gastão. Tchau, Flávio.